Olá, tudo bem? Estou aqui para falar do livro As Águas Vivas Não Sabem de Si, um fascinante mergulho, com o perdão do trocadilho, no universo submarino do romance de ficção científica escrito por Aline Wallach. Este é um daqueles livros que, quando começamos, não paramos mais. Somos envolvidos pela narrativa da autora em sua fábula sobre a vida em sociedade. Vamos conhecer juntos essas histórias, suas criaturas e seu universo? Aline Wallach é uma jovem escritora, romancista, editora e ilustradora. Ela é de Governador Valadares, Minas Gerais, mas mudou-se para Brasília muito cedo. Formou-se em Publicidade e Propaganda pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília. Além de As Águas Vivas Não Sabem de Si, a Aline já publicou Hipersonia Crônica, Pequenas Tiranias e, recentemente, Cidades Afundam em Dias Normais. A Aline também é colunista e influenciadora digital. Escreve principalmente sobre tópicos feministas, como representações das mulheres na publicidade, cultura e as conexões entre mulheres e literatura. Em uma de suas colunas, ela organizou uma lista com as dúvidas mais frequentes sobre o feminismo trazidas por seus leitores. Além disso, a Aline é ilustradora e, como tal, desenhou a capa e ilustrou os capítulos do livro de Jari de Arraes, chamado As Lendas de Dandara, sobre Dandara, uma escrava negra que se torna guerreira e luta por sua liberdade e contra a escravidão. Ela também editou e ilustrou a capa da primeira tradução brasileira do livro O Sonho de Sultana, de Roqueia Hussein, considerado um dos primeiros trabalhos de ficção científica feminista indiana em inglês. As Águas Vivas Não Sabem de Si é um romance de ficção científica escrito por Aline Wallach. É uma fábula sobre a solidão e a necessidade de estar junto, de se desconstruir e de buscar novas significações, que se passa em um cenário nem um pouco convencional. Corina faz parte de uma equipe encarregada de testar trajes especiais de mergulho nas proximidades de uma zona hidrotermal. São 5 pessoas que trabalham isoladas em uma estação a 300 metros de profundidade, a Auris. Como o abismo diante delas, escuro e misterioso, cada uma tem algo a esconder. Nesse ambiente, Corina tem de enfrentar seus dilemas e os dos colegas em uma expedição liderada por um cientista obcecado por encontrar vida inteligente no fundo do oceano. É uma história sobre mergulhar na solidão e ao mesmo tempo se cercar das vozes que pulsam no oceano. A trama se desenvolve na solidão e na separação dos indivíduos. O enredo sai da história das 5 personagens e deságua no mar, permeando as dúvidas de Corina, a personagem principal, que sofreu um acidente em um trabalho anterior. Em alguns capítulos, Aline coloca o foco narrativo em seres marinhos. Com um texto que convida à reflexão, a autora dirige o olhar do leitor para outras possibilidades de vida, outras capacidades, novas inteligências, povos ancestrais, eremitas, azules, espectros, águas vivas e até mesmo o oceano dialogam silenciosamente com os 5 pesquisadores dentro da estação. A história se desenvolve nesse contraponto entre as dúvidas e percepções de Corina e seus colegas com a visão das entidades que habitam o fundo do mar. As Águas Vivas Não Sabem de Si nos lembra que, a exemplo de seus personagens, vivemos ao mesmo tempo juntos e separados, conectados e desconectados de tudo, muitas vezes ignorando a vida que pulsa ao nosso redor. O livro As Águas Vivas Não Sabem de Si se enquadra em um gênero literário conhecido como romance, que em geral se caracteriza pela complexidade narrativa, pelo desenvolvimento de diversas situações e a presença de outras personagens além do protagonista. Além disso, faz parte do subgênero romance de ficção científica. A ficção científica surgiu há quase 300 anos, durante uma época de grandes avanços na ciência. Desde então, os autores desse gênero têm tentado dar sentido ao seu mundo imaginando como será o futuro. Admiráveis mundos novos, pesadelos distópicos, sociedades pós-apocalípticas, invasões alienígenas, viagens no tempo e através do espaço, robôs e catástrofes ambientais figuram nesse gênero sempre muito popular.
Em 1818, Mary Shelley deu o próximo passo importante na evolução da ficção científica, quando publicou Frankenstein, ou Prometeu Moderno. Muitos afirmam que Mary Shelley é de fato a mãe da ficção científica, por conta de seu esquema ficcional inovador. Frankenstein é um marco de sucesso na literatura sci-fi, como também é chamada a ficção científica, e tem sido publicado sem interrupção desde seu lançamento, tendo sido adaptado para o cinema repetidas vezes desde a primeira versão, ainda no tempo do cinema mudo. Aline Wallach usa a ficção científica como ferramenta para levantar questões sobre papéis de gênero, transfobia, raça e sexualidade. É uma forma de desafiar os conceitos patriarcais sobre o corpo da mulher usados para propagar a dominação e a desigualdade. Também é um modo de utilizar a cultura pop como ferramenta política e trazer para esse universo um debate atual que se dá na sociedade brasileira. A ficção científica do Brasil nunca teve a popularidade conquistada por outros gêneros literários, embora possua um público cativo e fiel. Em nosso país, as primeiras histórias de sci-fi foram o conto apocalíptico O Fim do Mundo, publicado em 1857 de Joaquim Manuel de Macedo. O romance O Doutor Benignos, publicado em 1875 de Emílio Zaluar, e o conto O Imortal, publicado em 1882 de Machado de Assis. Os estudiosos afirmam que, em nosso país, a ficção científica se desenvolveu em 3 ondas. A primeira onda não procurou fixar fórmulas ou convenções. Trata-se de um grupo de autores heterogêneo que fez uso de narrativas distintas. O marco inicial do período é o ano de 1957, quando a livraria Martins publicou O Homem que Viu o Disco Voador em 1958, de Rubens Teixeira Scavone. A segunda onda da ficção científica brasileira tem início em 1982, articulada em um primeiro momento em torno de diversas fanzines, uma publicação não profissional e não oficial, produzida por entusiastas de uma cultura particular. A terceira onda é a atual geração de escritores de ficção científica brasileira, que começou com a transição dos fanzines para os meios eletrônicos como blogs e revistas eletrônicas. Com o surgimento das redes sociais, a divulgação desse tipo de obra começou a ganhar mais espaço. Os temas relacionados ao livro são ficção, mistério e fantasia, já que está posta e tratada ao longo da obra uma realidade ancorada em criações científicas às quais ainda não temos acesso e que visam um futuro não tão próximo. Contudo, apesar de o romance reforçar um discurso em defesa da objetividade da ciência e dos cientistas, a narrativa oferece toda a imensidão do oceano para que possamos, na quietude, refletir sobre a solidão, o silêncio, o individualismo, o coletivismo e, principalmente, sobre o protagonismo do ser humano no planeta. A leitura de As Águas Vivas Não Sabem de Si também possibilita uma robusta discussão acerca da escolha da profissão. Além de as personagens refletirem e ponderarem frequentemente sobre o assunto, um rol de profissões é ali apresentado. Umas diretamente, como oceanografia e engenharia naval, outras nem tanto, como cineasta de meio aquático. As Águas Vivas Não Sabem de Si é o primeiro romance de Aline Wallach, um mergulho na memória que lança preciosas mensagens para o futuro. As Águas Vivas Não Sabem de Si é um excelente representante do gênero romance de ficção científica na literatura brasileira. O texto de Aline Wallach apresenta reflexões sobre a vida e sociedade em meio a elementos como ficção, mistério e fantasia. O livro é um prato cheio para quem gosta de biologia, apresentando a vida marinha por um viés ficcionista, mas com referências reais do reino do mar e suas criaturas. Espero que você goste da leitura de As Águas Vivas Não Sabem de Si. Eu fico por aqui. Até a próxima!